Tudo bem com vocês? Então a aula de hoje ela vai falar sobre equações do segundo grau. Então o objetivo dela é fazer com que vocês aí olhem para uma equação e consigam perceber aí se ela é do primeiro, do segundo, do terceiro grau. Vamos passar aqui adiante. Então, para diferenciar aí uma equação da outra, né, se ela é do primeiro ou do segundo grau, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que olhar para o expoente da incógnita. A incógnita, vocês sabem aí que ela é representada por uma letra, né? Então, nesse caso aí, nos três exemplos, as equações são representadas pela incógnita x, elas estão na incógnita x. E para que eu fale qual grau é essa equação, eu vou analisar todos os termos aí que possuem incógnitas. Então, nesse caso aqui, ó, o x está elevado ao quadrado. Aqui, 4x, como esse x aqui ele não tem expoente, na verdade, o expoente dele é 1. Então, as incógnitas, ela tem aqui, vamos só circular aqui, ela tem expoente 2 e aqui ela tem um expoente 1. O maior expoente é o 2. Então, eu digo aí que a equação 6x elevado ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 10, ela é uma equação do segundo grau. Tá certo? Agora, vindo aqui para a questão, para a equação B, vou também aqui analisar quais são os expoentes da incógnita. Aqui, 4x ao quadrado, temos aqui que o expoente da incógnita é 3. Aqui no 9x ao quadrado, o expoente é 2. E aqui no 10x, o expoente é 1. Podemos observar aí que o maior expoente é esse carinha aqui, é o 3. Vou só trazer para cá, que é o 2. Então, a equação B, menos 4x ao cubo mais 9x ao quadrado igual a 10x, pelo expoente, pelo maior expoente da incógnita ser o 3, ela é uma equação do terceiro grau. Vindo aqui para a equação de baixo, nós temos aqui x menos 2 igual a menos 2x mais 7. Analisando aqui a incógnita, x, o expoente aqui como não aparece, ele é 1. E menos 2x, o expoente da incógnita aqui também é 1. O maior expoente da incógnita é 1, né? Nos dois casos aí acaba sendo 1. Então eu digo aí que essa equação é considerada uma equação aí do primeiro grau, que são os tipos de equações aí que vocês resolviam e resolvem muito ainda, né? Esse tipo de equação ela é muito útil para a resolução de diversas outros ramos aí, outras partes da matemática, né? Então, dando continuidade aqui, eu vou trazer para vocês aqui uma ideia de contextualização aí da equação do segundo grau. E eu apresento para vocês aí uma situação onde tem aí um satélite artificial, que ele fotografa aí uma região da Terra. Estou me referindo aqui a essa região quadrada aqui, ó, tá? E essa região quadrada, ela tem aí uma área equivalente aí a 625 quilômetros quadrados. A questão é, qual é a medida do lado dessa superfície aí, né, dessa região quadrada? Aqui eu esqueci de jogar ao quadrado. Então, o que acontece? Nós sabemos aí que a área de um quadrado ela é dada por lado ao quadrado, lado vezes lado, né? Vamos assumir aqui que o lado desse quadrado ele seja x, tá? Até mesmo aí para utilizar a incógnita aí, que é a qual a gente mostrou ali nos exemplos anteriores. Então eu tenho aqui a área é x ao quadrado. Então, quando eu escrevo toda essa simbologia, ela significa que o lado, a medida do lado, está ao quadrado. Isso resulta na área. A situação em cima, ela me afirma qual é a área. A área é 625. Então, vamos utilizar aqui a situação anterior de análise das equações, para saber qual grau ela é. Olhando aqui, a incógnita, o maior expoente aqui é o 2. Então, x ao quadrado igual a 625 é uma equação do segundo grau.
Então, para que eu consiga determinar o lado da medida, o lado de um quadrado, né, conhecendo a sua área, é necessário aí, ou um meio para se resolver isso, para se encontrar esse lado, é utilizando aí uma equação do segundo grau. Tá? Por exemplo, eu sempre comento que toda equação ela é uma pergunta. E eu tenho que pensar dessa forma, olha, qual número, tá? Aqui eu estou pensando na questão já da resolução, estou dando um passo a mais que não é assim o objetivo da aula. Qual número que elevado ao quadrado resulta em 625? Existem dois números. Ele pode ser o mais 25 ou ele pode ser o menos 25. Se eu elevar qualquer um desses dois ao quadrado, eu tenho aqui 625. Só que como eu estou trabalhando com medida de comprimento, e medida de comprimento não pode ser negativa, eu venho e cancelo a possibilidade de resposta negativa. Então, isso resulta que o comprimento aí da medida do lado desse quadrado é de 25 quilômetros. Tá? Então, essa foi a primeira aula e ela falou aí, o objetivo dela foi auxiliar vocês a identificar o grau aí da equação com a qual vocês estão trabalhando e um exemplo aqui, contextualizando, trazendo aí para a vida, para o cotidiano, né? Para a vida real, né? Eu sei que esse caso de terreno, satélite, não é uma coisa que todo mundo utiliza todo dia, mas é um caso real. E então foi esse aí que eu trouxe para vocês, foram essas as situações que eu trouxe para vocês. Então fiquem atentos aí para a próxima aula. Então aqui foi bem a introdução. Na próxima eu vou comentar sobre a forma reduzida da equação do segundo grau. Então lá nós vamos falar quais são os coeficientes, que tipo de equação, se ela é completa ou se ela é incompleta. Então assista aí o próximo vídeo e bons estudos para vocês e até mais.